É. As entrevistas de hoje, do podcast Beleza, Saúde, Coisas Mais, é com o autor Carlos Alexandre Braga, que escreveu o livro Éden, a Chave para a Vida. Nós estamos aqui no SampaCast, um estúdio, que é um dos espaços do ADSampa, Agência São Paulo de Desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo, que fica aqui em Pinheiros. Carlos Alexandre Braga, muito boa tarde. Vamos conversar sobre o livro. É um livro fácil de ler, com muitas fotos, muitas ilustrações, uma leitura gostosa e um assunto envolvente. E eu quero saber tudo como foi a sua ideia para esse livro, que é o primeiro romance. Carlos Alexandre Braga é ex-comandante da Guarda Metropolitana de São Paulo e já escreveu várias obras voltadas, como especialista que ele é em segurança, ele escreveu várias obras e agora fez o seu primeiro romance. Por que o primeiro romance? Mudou totalmente o tema da sua especificação. Bom, boa tarde, Ivonete, e a todos que irão assistir esse podcast. O romance, é uma ficção romance, foi uma ideia inovadora que eu tive, uma inspiração, e, como diz, tudo começa com uma ideia. Então, essa ideia eu pensei, imaginei e entrei em ação. E escrevi esse livro, que ele trata de um tema muito importante nos dias atuais, que é a floresta amazônica. Então, a obra toda tem como pano de fundo a Amazônia. Por que escolheu a Amazônia? Porque a Amazônia é uma questão de sobrevivência para a humanidade. Se nós não preservarmos a floresta amazônica, ela irá acabar e, junto com ela, nós. Ela é a maior floresta tropical do mundo, tem o maior rio do mundo, 20% de água doce do mundo, tudo está na Amazônia. E se nós não criarmos consciência que temos que preservá-la, nós estaremos acabando com nós mesmos. A história começa com um casal de amigos e é onde se desenvolve toda a trama. O porquê? Eles conta um pouquinho assim para o público. Veja só, é uma história que ela vai te dar 2 mapas, que ao final dela, se você decifrar os mistérios e enigmas desses mapas, você vai encontrar o Jardim do Éden, que é de onde nós viemos. E vai encontrar também o seu Éden pessoal, se você decifrar todos os enigmas da história, é claro. Mas no livro o senhor traz essa... Os mapas estão lá, os enigmas estão lá. Toda a história se desenvolve com base nesses mapas. E vão chegar a lugares aí que nós nem imaginamos, mas estão lá. O senhor conhece a Amazônia ou partiu do seu imaginário toda a história? Eu já estive em Manaus, em algumas cidades lá, mas eu não conheço especificamente. Mas eu estudei, pesquisei muito sobre o assunto, porque ela se desenvolve a maior parte da história sobre a floresta, na floresta, e em um lugar específico onde o mapa vai levar. Mas esse lugar específico, ele existe ou é do seu imaginário? Então, ele existe em cada um de nós. E se ele é lá ou não, é o leitor que vai decidir. É ele que é a pessoa que vai saber se está lá ou não. Mas eu acredito que ele vai chegar no local. Ele tem um quê de autoajuda ou de autoconhecimento da pessoa? Ele transforma isso? A leitura nos leva a esse caminho também? Bom, a proposta desse livro ele é de uma trilogia que vai responder 3 perguntas que a humanidade busca. No primeiro, ele vai trazer a resposta
para a pergunta de onde viemos. No segundo, o que estamos fazendo aqui. E o terceiro, para onde vamos. Então, no primeiro, ele traz essa primeira resposta. Então, ele viaja em situações reais, instigando a imaginação do leitor, para que ele possa ver de onde ele veio. Tem um quê de religioso? Não, porque cada pessoa tem a sua religião, cada pessoa tem a sua fé. Então, ele tem menção de fatos que podem ser tidos como religiosos, mas de cada um. Que todos, independente de religião, já ouviram falar. O Jardim do Éden é uma questão, a Arca da Aliança também, mas sem que seja de uma religião específica. Lá também no livro, existe uma parte que o senhor fala da Ordem dos Cavaleiros Templários. Eu dei uma lida, né? Eles existiram em 1100, era uma ordem religiosa, de capuchinhos, freis, né? E hoje, o senhor trouxe isso para a Amazônia. Eles existem na Amazônia? Então, veja só, a Ordem dos Cavaleiros Templários ela foi criada oficialmente mais ou menos no ano de 1111, mas ela já existia anteriormente. Depois, ela foi extinta mais ou menos no ano de 1310. Contudo, uma parte dos templários foi para Portugal, onde o rei, na época, os acolheu e eles continuaram com outro nome, que era a Ordem de Cristo, da qual Pedro Álvares Cabral era um integrante desta ordem. Mas eu acredito que essa ordem existe desde que o mundo existe. E como ela é mística e muito forte, eu trouxe ela para a história, para que os cavaleiros templários possam ser, junto com os guardiões naturais da floresta, que são os índios e Yanomamis, possam guardar a floresta amazônica. Mas essa ordem, ela existe hoje ainda no Brasil? Aí que está, cada leitor vai chegar à sua conclusão. Pois é como uma obra de ficção que vai instigar o imaginário de cada um, mas eu posso dizer que ela existe até os dias de hoje e ela existiu desde que esse mundo existe. O seu objetivo nesse livro, além da leitura gostosa, com muitas fotos, com muita ilustração, o que o senhor quis passar? Eu quis passar que nós temos que ter uma forma diferente de conscientizar a todos para preservar a floresta amazônica como um todo. Então nós temos os guardiões naturais, que são os índios Yanomamis, e que Yanomami significa seres humanos. E trouxe a ordem dos Cavaleiros Templários como os guardiões da floresta também. E isso vai se desenvolver na história, na trama, durante toda a história das 3 respostas para as 3 perguntas universais. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Eu vi também que o livro tem ficção. O que é história e o que é história de verdade? Tá, eu vou te dar um exemplo do que é verdadeiro, o que não se tem resposta e o que vai se procurar na nossa imaginação. Bem, o Pedro Álvares Cabral, ele é da Ordem de Cristo. Isso é história verídica, fato. Ele foi quem descobriu o Brasil. Só que a história tem aí um mistério. Por que ele foi o escolhido para vir nessa missão de descobrimento do Brasil? Porque dizem que ele errou e caiu aqui por acaso. Então, aí que está. Aí mistura a história real
com a ficção. E cada leitor vai decidir o que ele acha que é verdadeiro. Então, tem a resposta dessa pergunta no livro. Por que ele veio e por que ele descobriu o Brasil? Na verdade, ele não descobriu, porque já existia e já existiam os índios aqui. Então, ele veio com uma missão aqui e, na verdade, chegou em outro objetivo. E essa resposta está no livro. E ele era da Ordem de Cristo, que era a Ordem dos Templários. Outra coisa que eu queria perguntar, que o senhor falou, a chave para a vida, quer dizer, cada pessoa vai encontrar um significado após a conclusão do seu livro, é isso? Exato. Imagine que a leitura desse livro, você vai estar voando em busca de onde viemos. Então você vai voar pela história e nela você vai fazer parte dela para encontrar os destinos dos mapas que tem nela. Cada um tem o seu. Cada um tem que fazer o seu plano. Cada um tem o seu objetivo. Só que o livro vai dar a chave. Hoje em dia, a Amazônia, ela vem sendo degradada, né? Nós lemos todo dia nas notícias, tal, queimadas e tal. O senhor acha, por exemplo, no seu livro, ele tem um quê até de ficcional, nesse sentido, de uma Amazônia preservada, e que hoje nós temos essa questão de desmatamento, de invasão, de ONGs que querem as nossas riquezas? Sim, veja só. O senhor também faz esse alerta? Faço esse alerta. Por quê? Se nós entendermos que lá na Amazônia existe uma parte da resposta de onde nós viemos, e se tiver nela uma parte misteriosa, mística, e os seres humanos entenderem que devem preservar, para preservar a vida deles, você vai ter um novo conceito de preservação do ser humano. E lá a Amazônia está sendo roubada, incendiada, vilipendiada, tudo, porque nós sabemos que lá tem muitas riquezas, mas sabemos muito pouco do que tem lá. Nós temos nióbio lá, temos água doce, uma variedade gigantesca de biodiversidade, de animais, de plantas, de árvores, de tudo. Então imagina o que deve ter lá que nós ainda nem sabemos. Só que a única coisa que sabemos é que as pessoas seres humanos, estão destruindo a Amazônia. O senhor acha, por exemplo, que a Amazônia, segundo consta e que a gente é noticiado, que a Amazônia é o pulmão do mundo. O senhor acredita que mais para frente, que já teve um quê qualquer aí de outros países, dizendo que a Amazônia é do mundo? O que o senhor acha disso? Não, a Amazônia, ela é território brasileiro, mas ela se estende também para outros países. Ela tem países vizinhos que também tem parte da Amazônia, mas a que está no território brasileiro, ela faz parte do território do Brasil com soberania em todo o planeta, todo esse planeta Terra. Ela é do Brasil e tudo que tem nela é do Brasil. Agora, o que acontece, ela não é o pulmão do mundo, ela é o coração, que é mais importante que o pulmão, porque as águas dos rios, especialmente do rio Amazonas, ela altera, inclusive, a temperatura do oceano, de tanta água que ela descarrega no oceano. Então, ela é muito mais importante do que tudo que nós pensamos, só que a gente não fala da cultura. A gente não fala que o maior peixe do mundo está na Amazônia, o maior peixe de água doce, que é o pirarucu. A gente não fala, para os brasileiros isso, que a maior serpente do mundo, que é a sucuri, está na Amazônia. Tem várias coisas que estão na Amazônia e a gente nem sabe, porque a gente não fala. Então, essa
é uma das coisas que são todas faladas no livro, e cada um deles está ligado com um princípio de vida. Cada uma dessas coisas está ligado lá. O senhor, como especialista em segurança, que já houve fala do presidente norte-americano em algum momento, dizendo que a Amazônia é do mundo. Como é que o senhor vê essa questão de soberania, que nem o senhor está falando? Você acha que algum dia ela pode ser do mundo, de outros países? Não, veja só, ela é do Brasil, mas só que ela está sendo roubada por muitos países. A madeira está sendo roubada e levada embora. O ouro de lá já foi roubado e está sendo roubado ainda hoje. Então tem muita gente que fala que quer preservar a Amazônia, mas está roubando a Amazônia. E ela é do Brasil. É claro que ela tem benefícios para o mundo. Existem remédios com princípios ativos que já foram patenteados em outros países e que a planta veio de lá. E vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês. O Brasil já viveu um grande ciclo de muita pujança econômica, que foi o ciclo da borracha, que era extraído das seringueiras da Amazônia, que são até hoje. E o que fizeram? Hoje existe um país que é o maior produtor de borracha do mundo. E onde ele buscou as mudas para plantar aquelas seringueiras onde se tira a borracha hoje? Da Amazônia. E daí uma pergunta, elas foram tiradas legalmente de lá, essas mudas? Daí se plantou, e esse país hoje é o maior produtor de borracha do mundo, porque uma árvore daquela demora de 10 a 15 anos para produzir. Mas eles plantaram em uma plantação intensiva, em grande escala, onde só extrai o látex para produzir a borracha. E tiraram da onde? Da Amazônia. E assim, Mas remédios, cosméticos. o chocolate, por exemplo, que vem do cacau, o cacau é uma fruta típica da Amazônia. De lá, ela vem de lá, né? Típica de nascedouro todo da floresta amazônica. E tem em vários lugares. É uma preocupação. Eu quero voltar naquela pergunta que eu fiz anteriormente. O senhor acredita que algum dia, por meio ali da ONU, haja uma negociação e que a Amazônia, os outros países tenham acesso, que nem nós brasileiros, à Amazônia, que ela seja dividida, que ela seja explorada por outros países? Veja só, ela pode, algum outro país pode tentar querer conquistar na força, de forma bélica, na guerra, porque ela é território brasileiro. Mas por tudo que ela tem, pode ser que algum dia alguém venha querer tomá-la do Brasil, porque ela tem muitas riquezas inexploradas lá ainda, e que muitas nós nem conhecemos. Então pode acontecer isso no futuro, não tá? Eu acredito que não está descartada essa hipótese. Contudo, tem que se deixar claro que ela faz parte do território brasileiro, da soberania do Brasil. Ela não é do mundo, ela é do Brasil. Agora, os benefícios que ela produz podem ser para o mundo. Então, a parte de chuvas que ela produz interfere na situação de chuvas em todo o planeta, a água, a floresta, os benefícios que ela produz podem ser, mas tem que ser respeitada a soberania. Então, quando se extrai alguma coisa produtiva de qualquer país, ela é daquele país. E se extrair alguma coisa da Amazônia, é do Brasil. Mas a gente tem visto que tem gente roubando o que é da Amazônia. E quais são os outros projetos depois desse romance? Então, a gente está trabalhando nesse projeto e readequando ele com uma nova imaginação, que é voando em busca de onde viemos, que está lá na Amazônia. E em breve
nós vamos estar divulgando esse novo projeto nosso que vai trazer muito para muitas pessoas, para que cada um possa, através dos mapas que nós vamos fornecer, voar em busca de onde veio. Vai vir novos projetos, como outro livro, outro romance, uma sequência, série ou filmes? Esse livro, Ivonete, ele faz parte de uma trilogia. Então, aqui nós estamos no primeiro volume da trilogia, De Onde Viemos. O segundo, que a gente está trabalhando nele, é o que estamos fazendo aqui. E o último será Para Onde Vamos. O que estamos fazendo aqui, ele vai mostrar que nós passamos de um lugar para o outro através de portais. Então, na Amazônia existe uma lenda dos índios que a maior árvore que tem lá, que é a árvore da vida, que é a Samaúma, ela é um portal para outros mundos. E se a gente analisar assim, nós podemos passar para outros mundos através desses portais. Nós temos civilizações que desapareceram integralmente e que até hoje ninguém tem a resposta. Nós temos as pirâmides do Egito que até hoje ninguém tem a resposta precisa de como foram construídas. Será que temos portais que viajamos através dos mundos? Quer dizer que o senhor acha que, por exemplo, o senhor tem vontade um dia de se embrenhar na mata lá e ser um explorador? Quem sabe achar esse portal? Eu não vou explorar, mas eu quero conhecer. Mas quem tem que achar esses portais são os leitores. O portal para cada um deles. Cada um tem que achar o seu portal para a sua vida, para onde ele quer ir. E daí o desafio que eu faço aqui é que nós sabemos desses portais. Será que a nossa vida acaba aqui? A hora que morremos, acaba a vida? Ou nós passamos para outro lugar? Ou viemos de outro lugar? E mesmo aqui, será que essas civilizações que existiram foram para onde? Sumiram? Acabaram? Como alguns falam, a gripe acabou com elas. Foram extintas, os incas, os astecas, os maias. Será que eles sumiram? Ou será que eles passaram por um portal da natureza para um outro lugar e estão em outro lugar? Cada leitor vai descobrir. Se falar de portal, tem o espiritismo, que acredita que depois que nós morremos, nós vamos para outros portais. Aqui Ela é aberta. Nós não tratamos de religião. Não tem religião. Porque nós temos que respeitar todas. Que, inclusive, essa intolerância e desrespeito um à religião do outro é motivo de conflito dos seres humanos. Então, o portal, cada um vai imaginar o seu. Não tem religião, mas o que tem, com certeza, são portais que levam as pessoas de um lugar para outro. Isso, eu acredito que ninguém tem dúvida. Daí cada um tem que achar o seu portal para onde ele vai. Quer falar mais alguma coisa do livro que eu não perguntei? Bom, o livro está disponível na Amazon, Éden, A Chave para a Vida, com esse título, na Hotmart e no Mercado Livre, tanto no formato físico como digital. E provavelmente no mês de janeiro nós vamos lançar a segunda edição com algumas inovações e adequações da história, do título e com novidades. O podcast Beleza, Saúde, Coisas Mais agradece a sua participação, Carlos Alexandre. E queremos ver as novas obras, que eu sei que a sua cabeça sempre está a mil, né? A mente não para, as ideias não param. Então, eu agradeço essa oportunidade e espero que as pessoas possam ler, gostar da história e se transportar para ela e, no final, encontrar o seu Éden pessoal voando para esse encontro. Como que as pessoas falam com você?
podem te mandar depois que leem o livro? Como é que elas entram em contato? Então, eu tenho a minha rede social Instagram, Facebook e YouTube. É Carlos? Comandante Braga Oficial, tanto Instagram como Facebook e YouTube. E nós temos o site, a landing page, que é www.carlosalexandrebraga.com.br, onde tem a possibilidade de aquisição do livro e também as redes sociais e como falar com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço.